Boa noite, igreja. Boa noite, a paz a todos. Mais uma vez aqui, começando o ano da melhor maneira, que é falando de Deus. Muito obrigada por essa oportunidade, que é sempre passar a palavra para vocês. E hoje a palavra está em 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 28 a 38. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. É uma passagem muito conhecida, né? Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. E eu vejo essa passagem como fazendo uma comparação com a nossa vida de hoje, né? Quem somos nós? Nós somos os Davis da vida, e o Golias são os nossos problemas, são os nossos desafios. Então, eu acho que a gente está começando o ano, uma palavra de ânimo, de incentivo, é muito bom nesse momento, é muito bem-vinda no momento que a gente está vivendo, né? Então, dessa historinha aqui, o que a gente pode tirar? O que eu separei aqui para a gente falar? Que existem algumas questões, tanto da Bíblia, que se aplicam na vida da gente. Como eu já comecei a falar, né? Quem seria o Golias? Qual é o nosso Golias? Cada um sabe o problema que enfrenta, o desafio que enfrenta, um sonho que às vezes pode ser grande demais, um problema que talvez julgue ser grande demais, que para você é impossível. Porque em algum momento a gente vai passar por isso, a gente vai ter sempre Golias para enfrentar, né? Mas aí eu também quero falar das circunstâncias. Como na Bíblia, eu quero fazer uma comparação das circunstâncias, né? Como Davi agiu diante dessas circunstâncias. Na Bíblia fala que Golias era um guerreiro, enquanto Davi era só um pastor de ovelhas. Golias tinha uma armadura, tinha um capacete, tinha uma lança de bronze que pesava mais de 7 quilos. Enquanto Davi, ele foi com a roupa do corpo, porque Saul ofereceu sua armadura e para ele não serviu, ele não estava acostumado. Ele foi com a roupa do corpo, foi com a sua arma do seu cajado, pegou as 5 pedrinhas do riacho e foi. E com uma tiradeira e foi. E partiu. Então, olha as circunstâncias, né? Enquanto Golias era um grande guerreiro, era um rapaz experiente, né? Um guerreiro experiente, grande, quase 3 metros de altura, enquanto Davi era um rapaz de baixa estatura, que é o que diz a Bíblia. Assim também são na nossa vida, tem as circunstâncias. Às vezes o problema parece ser tão grande, as circunstâncias são tão desfavoráveis, que a gente olha e fala: nossa, mas eu sou tão pequeno, esse problema, meu Golias é tão grande, eu não tenho os recursos necessários para resolver isso. Eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu não estou no lugar certo, eu não estou no meu melhor ambiente, né? Então, eu queria comparar isso aí. Quais são as circunstâncias? E as pessoas também, quando estamos nesses momentos difíceis, também tem pessoas que vão nos desanimar, né? Que vão tentar tirar nosso ânimo. Assim como na palavra, primeiro foi Eliabe, o próprio irmão de Davi, julgou ele como presunçoso, falou que ele tinha um mau coração, o que ele estava fazendo lá? E quantos Eliabes não tem na nossa vida, não se levantam na nossa vida para tentar desanimar e falar mas quem é você? Você é tão pequeno, o que você está fazendo aqui? Imagina, você não vai conseguir, né? E muitas vezes Satanás levanta pessoas próximas como um irmão, né? Eliabe era irmão de Davi, e às vezes essas palavras vêm de pessoas que a gente mais ama, pessoas próximas, família, amigos.
E aí, Davi responde, né? Mas por quê? Eu não posso nem estar aqui, eu não posso nem conversar, não posso falar nada. Ele não tinha feito nada, ele só fez uma pergunta e ele já foi julgado ali diante dessa situação. E aí, então, Saul manda chamar Davi e fala também que... E aí Davi responde, né? Para não ter medo, não ficar tranquilo, não afligir o coração, que ele vai lutar contra o filisteu. E aí, mais uma vez, mais uma palavra de desânimo sobre a vida dele, que do rei Saul. Mas você é só um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade, né? Hoje em dia, assim, quem é você perto disso? Né? E mais uma vez, Davi responde para ele: eu matei ursos, eu matei leões, Deus me livrou e Deus vai me livrar também desse filisteu, porque ele está indo contra o exército do Deus vivo. Então, Davi traz à mente tudo que Deus fez por ele, todos os livramentos, e assim temos que ser nós também. Quando vierem os desafios, as pessoas vierem falar na nossa orelha, não tem problema, a gente lembra de tudo aquilo que Jesus já fez por nós, de todas as batalhas, tudo que a gente já conseguiu vencer na vida, né? Não importa o que as circunstâncias dizem, o que as pessoas venham a falar para nós, nós sabemos quem é o nosso Deus, a quem nós servimos, né? E aí, quando ele vai para a batalha, na frente de Golias, mais uma vez, vem outra palavra de desânimo. Golias olha para ele, a palavra diz que ele despreza, olha com desprezo, né? E começa também a falar das circunstâncias desfavoráveis, né? Faz aquele pouco caso no Davi. E Davi, mais uma vez, fala: o que você está me olhando? Ele vai muito confiante. E será que a gente é assim, né? Outra coisa que eu queria pontuar. Nós temos a postura de Davi, porque Davi, ele teve um posicionamento diante de tudo isso. Não importa o que as circunstâncias apontavam, não importa o que as pessoas falavam, Davi se posicionou todas as vezes. Muitas das vezes a gente escuta palavras de desânimo, de derrota, que a gente não vai conseguir. E como que a gente se posiciona diante disso? Eu falo por mim mesma também, eu já me deixei abater por isso. E não tá certo, não é isso que Deus quer. Poxa, eu sou cristã, quem é o Deus que eu sirvo? É o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos. Não é Ele que luta a minha batalha? Não é Ele? A Bíblia diz, Deus nunca perdeu uma guerra. Então, assim, por que a gente se aflige tanto quando vem momentos, palavras e pessoas nos desanimarmos, falar que nosso sonho é grande demais para aquilo que a gente, né, quer, falar, não, mas imagina, você não vai conseguir, isso é demais, é impossível. Nossa, não, mas eu sonho. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe, quando criança, ela fala muito que ela era uma menina sonhadora. E uma família muito humilde, muito pobre, e ela sempre sonhou em ter uma casa bonita. Ela falava que ela queria ter uma casa com um azulejo bonito, com parede bonita. Era uma casa rebocada. E as irmãs dela falavam para ela: você é muito sonhadora. Imagina, chamavam ela de menina do subúrbio. Você é muito sonhadora. E minha mãe falava desde pequena: não, eu tenho esse sonho e eu vou conseguir. Graças a Deus, Deus realizou o sonho dela, que ela tem uma casa, né, boa para morar, conseguiu realizar tudo que ela queria, ela quis, né? Então, quem somos nós diante dos problemas? Quando as pessoas vêm atacar, as circunstâncias vêm atacar a gente e são totalmente desfavoráveis, não há nada que pareça que vai dar certo, né? Assim também como Ana e Penina, lá no comecinho desse livro, 1 Samuel, Ana estéril, Penina com filhos, ambas casadas lá com Eucana, e Ana louca para ter um filho, e a Penina ria dela, provocava ela, irritava, né? A palavra diz. Então ela fica nervosa mesmo. Imagina ela falando, né? Eu posso ter filho, e você? Você não pode? Coitada. Os filhos que eu dei pro meu marido, e você não deu nenhum, né? E Ana chorava, Ana ficava triste, mas Ana não desistiu de orar. Ana foi, orou, chorou nos pés de Deus. Ela chorou para a pessoa certa, né? Porque também às vezes a gente chora, tudo bem chorar, mas a gente chora para a pessoa errada, no lugar errado. Se formos chorar, se a gente vai desabar porque ninguém é de ferro, todo mundo tem um momento de fraqueza, que seja nos pés de Deus. E aí, no momento que ela se derramou, que ela não aguentava mais, que ela chorou para a pessoa certa, ela não desistiu, Deus concedeu o desejo dela.
né? Então, é uma palavra que eu queria trazer, como que a gente se posiciona diante de tudo que é desfavorável para a gente, sejam as circunstâncias, sejam as pessoas, quem são os Eliabes das nossas vidas, e como que a gente lida com eles. Será que a gente tem esse posicionamento de Davi, essa certeza? Ele foi firme no posicionamento dele, em nenhum momento ele titubeou, ele duvidou de quem Deus era, do que Deus podia fazer na vida dele, né? Então, diante do nosso Golias, como a gente tem se posicionado? Assim como na palavra, nessa narração aqui de Davi, o simples pastor de ovelhas venceu, assim foi Jesus também, que era um simples pastor, contra tudo e contra todos, venceu a morte de cruz, né? Ele venceu a morte e vive, graças a Deus. Ele foi obediente, foi contra todas as circunstâncias desfavoráveis, as pessoas que falavam contra ele. E Jesus foi firme e, mais uma vez, o pastor venceu. Amém, igreja? Como que a gente se posiciona? Que fique a minha palavra de incentivo para a gente lembrar quem é o nosso Deus. Não importa o que os Eliabes vão falar, não importa o que as circunstâncias vão falar. Deus é o nosso pastor. E o nosso pastor sempre vence. Amém? Uma boa noite a todos. Obrigada.